Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é sexta-feira. Hoje nós concluímos a lição desta semana. Amanhã estaremos ao vivo fazendo a recapitulação de toda a lição, compreendendo todo o testemunho de João Batista, quando descrito aqui no capítulo 3 de João, quando ele responde aos fariseus, tentando explicar quem é Jesus Cristo, Hoje, na sexta-feira, nós temos duas perguntas, a pergunta 11 e a pergunta 12. Na pergunta 11, nós temos aqui o seguinte questionamento: que poderosas palavras usou João Batista para falar de Cristo? Isso aqui é lindo demais, Isso aqui é arrepiante, isso aqui, Isso aqui é emocionante, essas palavras. João 3,35 diz assim: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Que coisa linda! Olha, meus amados, se alguém viesse dizer para mim: olha, quem foi que disse o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos? Eu dizia: foi Jesus Cristo que disse essas palavras. São palavras de Jesus. Nós não diríamos isso? Eu diria cegamente. Eu diria cegamente que essas palavras não são de João Batista, são de Jesus. Veja que o mesmo Espírito que estava em Jesus era o Espírito que estava guiando a boca desse servo, João Batista. João Batista tinha esse conhecimento. João Batista é o primeiro a dizer, antes mesmo de Cristo, ele vai dizer, olha, o Pai ama o Filho. As palavras que João Batista diz, chamando Deus de Pai, que vai se tornar uma constante na boca de Cristo. Ama o Filho. João Batista está sendo usado por Deus, dizendo exatamente as mesmas palavras que o Pai deu a Cristo para dizer. O Pai ama o Filho e o Pai entregou todas as coisas em suas mãos. O Pai deu toda a autoridade ao Filho para que o Filho pudesse realizar a obra redentora do homem aqui na terra. O Pai vem dando poder ao Filho desde o princípio de tudo. E aqui na terra, como Filho do homem, que nesse contexto específico da qual João está falando, João Batista está falando do Filho do homem, daqueles a quem os fariseus foram procurar saber quem era ele, ou tentar colocar João Batista contra ele, É deste que João Batista está dizendo, este Filho do homem aí, que é o Filho de Deus, que ele é filho. O Pai não faz distinção entre o Filho divino antes de vir à terra, o Filho humano antes, aqui depois na terra. O Pai é filho, ele é filho de Deus. O Pai não vai dizer assim, olha, eu gosto menos do meu filho quando ele era perfeito, lindo, atleta, aí agora ele amputou uma perna, agora eu não gosto mais dele não porque ele não tem uma perna. Pelo contrário, o Pai passa a amar mais. Não é mesmo? Porque Cristo se esvaziou da divindade e veio como ser humano, como ensina Filipenses 2, 6 e 7. O Pai não deixou, Cristo não deixou de ser filho, nem o Pai deixou de amar o filho. E nem o Pai tirou a autoridade dele. Ele tem autoridade de filho. Ele nunca pecou, por que ele vai perder? Ele vai perder qualquer parte do amor, nunca desobedeceu o Pai em nada. Por que o Pai não teria amor por ele? Perderia o amor, a afeição, o cuidado, o carinho? Jamais. O amor de Deus só aumenta pelo Filho. Não importa em que condição ele esteja. Que condição de natureza ele esteja. E aí, isso aqui é muito belo, porque João diz assim, olha, quando João está falando de Jesus Cristo, eu não tenho como não deixar de olhar para mim, para você, para todo ser humano, que Deus também me ama, Deus te ama. Deus te ama e Deus quer fazer a mesma coisa que Ele fez por Cristo, fazer por cada um de nós. Deus quer o bem de todos. Ele mostrou claramente no seu projeto original, do seu plano de redenção, tudo que Ele faz pelo Filho, Ele quer fazer por nós também. Ele quer o bem, obviamente, E aí, meus amados, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. João está dizendo, olha,
Esse homem aí que vocês estão tentando prejudicar, atrapalhar a vida dele, ele é somente o filho do Pai. Ele é somente o filho de Deus. Ele tem toda a autoridade. O Pai colocou tudo em suas mãos. Vocês não tentem tirar das mãos deles isso. Ele tem toda a autoridade. Escute ele. Ele recebeu o poder para isso. Recebeu o poder sobre Satanás. Ele recebeu o poder sobre a mentira, sobre o engano. Ele recebeu o poder sobre a morte. Ele recebeu o poder para dar a vida eterna. Né? É todo aquele que o Pai escolher e der para ele. Ele recebeu tudo isso. Ele tem essa autoridade. Vocês despertem, vocês acordem, não neguem ele, aceitem ele. Ele é o enviado de Deus. Vocês estando negando ele, estão negando a Deus. O Filho tem nas suas mãos tudo. O destino de vocês. Como é que vocês vão ficar contra aquele que tem a vida de vocês na mão dele? Que coisa, né? Que frase curta, que frase direta. João está passando ali para os fariseus sobre o poder que o Pai deu a Cristo. Mas eles não entenderam. Hoje, meus amados, é do mesmo jeito, viu? Do mesmo jeito. Todo o poder continua nas mãos de Cristo. Embora haja igrejas, haja religiões, haja líderes religiosos que queiram usurpar esse poder, queiram tomar para si. Homens que dizem, eu sou o profeta, eu vou amaldiçoar você, eu vou profetizar para Deus amaldiçoar a sua vida, né? Homens que querem, com os seus testemunhos, com as suas falas, tentarem dizer que eles têm esse poder. Esse poder não foi dado aos homens. Esse poder não foi dado aos líderes religiosos, foi dado a Cristo. O Pai entregou tudo nas mãos de Cristo. O texto não diz, o Pai entregou 50% na mão de Cristo e os outros 50% ele rateou, ele distribuiu com os sacerdotes, líderes. Não. Foi colocado nas mãos de Cristo. E Cristo só capacita com essa autoridade aquele a quem ele batizar. Isso não tem nada a ver com placa de igreja, com religião, com líder, não. Tem a ver com homens e mulheres espirituais. Com aquele que nunca nem entrou na escola, nunca passou nem perto de um curso de teologia. Cristo batiza o homem espiritual, como ele batizou os homens, Pedro e João, que nunca passaram perto de um curso de teologia, nunca eram homens indoutos e iletrados, como diz Atos 4:13. Foi assim que ele fez. Esse poder foi dado todo a Cristo. E Cristo, na sua bondade, no seu amor por nós, ele compartilha uma pequena porção desse poder para que nós executemos a obra de Deus e não para que nos beneficiemos deste poder buscando os nossos próprios interesses. Vamos continuar aqui, meus irmãos, vamos aqui para a última pergunta desta lição linda, né? Estudando aqui sobre o testemunho poderosíssimo que João Batista deu. A 12ª pergunta nos questiona assim: para encerrar a conversa, que declaração deu o Batista sobre Jesus Cristo, né? Ele diz assim, o versículo é o 36, João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, obviamente. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aí, João está dizendo o tempo todo, olha, ele deu o testemunho, esse Jesus Cristo que vocês estão tentando prejudicá-lo, perseguindo ele, este Jesus Cristo, ele dá testemunho verdadeiro. Ele não está inventando coisa não, ele está dando testemunho daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu. Ele é o Filho de Deus. Esse Jesus Cristo aí é o Filho. E o Pai entregou na mão dele tudo. Todo o poder foi entregue na mão dele. Toda a autoridade para resolver o problema da terra é com ele. É ele quem resolve o problema do homem. É ele quem diz quem se salva, quem se perde. O Pai deu esse poder a ele. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o juízo. João capítulo 5, versículo 27. E agora, para concluir, João diz com todas as letras, olha,
Ao invés de vocês estarem perseguindo aquele que tem todo o poder nas suas mãos, vocês deveriam crer nele. Ao invés de rejeitá-lo, de persegui-lo, creiam, porque crer é a essência de todo o poder de Deus. O homem que crê, aí disse Cristo na outra parte, né? O homem que crê, se sua fé for pequena, não precisa ter uma fé grande, não. A sua fé pode ser do tamanho de um grãozinho de mostarda. E mostarda, o grãozinho é minúsculo, quase, né? Botando na palma da mão, quase que some. Se a sua fé for menor do que um grãozinho de mostarda, do tamanho do grão de mostarda, melhor dizendo, você vai ordenar uma montanha que se arranque do lugar que ela está e seja plantada no meio do mar. E não se afunde, fique lá no meio do mar e boiando lá. E ela vai ficar lá. Ou você pode dizer essa amoreira aqui, ó, esse pé de amoras. Amoreira, descola daqui e te cola lá no meio do mar. E ela vai ficar colada lá sem terra, no meio do mar, e não vai morrer nem afundar. Olha o que Cristo está dizendo. O crer, veja que o poder, olha, o crer, eu digo sempre o seguinte, que o crer é a bomba de hidrogênio de todos os poderes da Terra. Não tem nada tão poderoso no planeta Terra do que o crer, a fé. A fé é um poder inenarrável, é um poder insuperável que Deus deu ao ser humano. Deus está dando isso para a gente. Basta crer na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo aqui o que eu estou dizendo agora, que vem da palavra de Deus, e você crê nisso, você tem acesso ao maior de todos os poderes no universo, a fé. A fé tem poder. A fé é o poder. Então, quando João diz assim, vocês precisam crer para ter acesso a esse poder, para olhar para as mãos dele, onde Deus colocou tudo nas mãos dele. Vocês precisam crer no Filho de Deus. Vocês precisam crer, porque se vocês crerem nele, no Filho, vocês vão alcançar o maior de todos os prêmios, a maior de todas as riquezas, a maior de todas as dádivas, que é a vida eterna. E quando ele fala aqui de vida eterna, ele não está se referindo apenas ao homem que vai viver para sempre, que nunca vai morrer. Não é isso, não. É muito mais do que isso. Vida eterna significa sentir todos os prazeres do mundo na vida eterna. Imagine você ter a sua cabeça sem limites de informação, o paladar ao experimentar as coisas perfeitas que Deus fez, compreender as pessoas, viver uma felicidade para sempre, olhar para Jesus Cristo, ver a face de Deus, conversar com Cristo pessoalmente, né, se relacionar com os santos anjos, e todas. Então, assim, vida eterna é muito mais do que alguém pensar, não vai morrer mais. Não, não é isso não. A vida eterna serão bilhões, trilhões de surpresas, de coisas maravilhosas que Deus tem preparado, disse o apóstolo Paulo. O que Deus tem preparado para o ser humano, olho nenhum jamais viu, ouvido nenhum jamais ouviu, e nem a mente mais criativa do planeta, a mente que faz os efeitos especiais desses filmes de Hollywood, pode imaginar o que Deus tem preparado para o ser humano. Vida eterna é tudo isso junto, e muito mais, porque a gente não sabe o que Deus tem preparado. São maravilhas, são sensações, são emoções inenarráveis. Que coisa linda, né? E ele está dizendo que tudo isso, esse é o poder que a fé dá. Ó. A fé dá o poder do homem de participar disso, da vida eterna. Entretanto, João conclui com uma dura repreensão a eles. Se vocês continuarem rejeitando o Filho, vocês não terão acesso a essa vida. Mas vocês terão acesso à ira de Deus, que vai permanecer sobre aquele que não crê no Filho do Homem, mas ao invés de crer, passou a persegui-lo.